Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, verso 20. Quem encontrou? Amém. Chegada a tarde, assentou-se Jesus à mesa com os 12. E comendo eles, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Senhor, porventura sou eu? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas há daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Senhor? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos isto desde agora: não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba novamente convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Pode tomar o seu assento. Amém. Senhoras e senhores, a vida é feita de oportunidades. A maioria delas jamais teremos novamente. Antes de falecer, a minha avó sempre dizia uma frase. E esta frase, ela ficou gravada no meu coração. Ela dizia: meu filho, 3 coisas na vida jamais voltam atrás: uma palavra dita, uma flecha lançada e uma oportunidade perdida. Eu costumo dizer que as pessoas fracas perdem oportunidades, as pessoas comuns aproveitam as oportunidades, e as pessoas extraordinárias, elas criam oportunidades. A maior oportunidade que você poderia ter recebido do Eterno foi a própria vida. Deus te deu uma família, Deus te deu uma igreja, Deus te deu tempo, Deus te deu uma oportunidade única e maravilhosa de conhecer pessoas que podem te abençoar para o resto da sua vida. Quando eu olho para a história da humanidade, eu percebo que muitos homens pegaram ou aproveitaram as oportunidades dadas por Deus. Aproveitaram de maneira positiva e deixaram seus nomes registrados nos anais eternos como benfeitores, como homens que pegaram tudo que Deus deu e utilizaram para serem benfeitores e serem pessoas abençoadoras da humanidade. Gente que deixaram, ou pessoas que deixaram um estigma, uma marca de abençoadores. Alguns conhecedores do Evangelho, outros nem cristãos eram. Mas, se eu disser aqui o nome Thomas Edison, muitos dos senhores que já estudaram a respeito dele sabem o quanto ele abençoou a humanidade. Se eu disser o nome de outros como Albert Einstein, Abraham Lincoln e outros como os reformadores da igreja e tantos outros nomes, que ligados a eles nós podemos trazer ideias e memórias e lembranças maravilhosas de homens que aproveitaram a oportunidade. Só que ao longo da história, outros homens, assim como estes, também tiveram a mesma oportunidade. Receberam de Deus dons, talentos, receberam de Deus a dádiva da vida, o presente, e simplesmente engrossaram as fileiras dos fracassados, renderam-se ao pecado. Se eu disser aqui o nome Adolf Hitler, ninguém pensará neste nome positivamente. Se eu disser aqui Mussolini e outros nomes de homens que tiveram oportunidades maravilhosas, Deus deu a eles, concedeu a eles tempo, poder, talento, concedeu a alguns deles uma oratória indescritível. Homens persuasivos que poderiam ter pego estas oportunidades e transformado elas em bênção para as pessoas com as quais conviveram, mas macularam seus nomes com a maldade, enlamearam-se, deixaram seus nomes registrados na história como referenciais da iniquidade, do pecado,
da volúpia, tornaram-se paradigma da vergonha, deixaram de ser heróis, guardiães da virtude, com aquilo que Deus deu, pegaram tudo que o Eterno nos entregou e jogaram no lixo, são protagonistas da desgraça, sujaram seus próprios nomes, enlamearam-se e serão sempre lembrados com desprezo e com vergonha. Ninguém hoje coloca o nome de um filho de Adolf Hitler, ninguém coloca o nome de um filho de Mussolini. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo também muitos fracassos, homens que perderam as oportunidades. Mas para mim o maior fracasso da história, não só da Bíblia, foi Judas. Este homem é o maior fracasso da história, um homem que perdeu a maior oportunidade da sua vida. Ele teve portas abertas, ele teve privilégios que nenhum de nós aqui tivemos. Ele andou com Jesus 3 anos e meio, ele pertencia ao grupo íntimo de Jesus. Perceba, ele não congregava numa igreja, ele não tinha uma carteirinha de membro, ele andou com Jesus 3 anos e meio. Ele viu milagres extraordinários que nenhum de nós aqui, senhoras e senhores, jamais veremos aos olhos nus. Judas conviveu com Jesus, só percebeu que havia tomado a pior decisão da sua vida, só percebeu que havia jogado fora a maior oportunidade da sua vida, tarde demais. Eu quero provar para vocês hoje que a maioria de nós também temos tido muitas oportunidades de Deus e talvez não estejamos sabendo aproveitá-las da melhor maneira como Deus gostaria que aproveitássemos. Judas perdeu a maior oportunidade da vida dele e eu quero provar para você hoje. Uma das razões que me faz enxergar e que me salta aos olhos no texto ao ler sobre Judas, que ele perdeu a maior oportunidade da sua vida, é que ele não valorizou o chamado de Deus. Ele foi chamado por Jesus para ser apóstolo. O que eu acho interessante é que em Lucas capítulo de número 6, a partir do verso 12, a Bíblia me relata que Jesus passa uma noite inteira orando para escolher 12 homens que iriam mudar a história da humanidade. Jesus não escolheu no unidunité. Jesus tem o nome Judas na boca, ele orou por Judas. Você tem ideia do que é o Senhor Jesus orar por Judas, para que ele fosse escolhido para ter a maior oportunidade da vida, chamado para ser um dos 12 apóstolos, homens escolhidos com oração. Que privilégio, que bênção, que oportunidade. Ele é do grupo íntimo de Jesus, grupo que caminhou com Jesus, que andou com Jesus. Só que ao invés de ser um coluna da igreja, um estandarte da verdade, ao invés de ser bênção para o mundo, foi traidor. Ele brincou com o chamado de Deus. Quem sabe eu esteja falando hoje aqui para pessoas que entraram aqui na casa de Deus e há muito tempo que você desistiu do chamado de Deus para a sua vida. Você não tem ideia do que é a oportunidade de estar inserido no ministério. Judas brincou com o chamado de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que Judas tinha excelentes qualidades. E a primeira delas que me revela a Bíblia é que dos 12 apóstolos ele era o mais inteligente. A Bíblia me revela que Judas era estudado. Judas é um líder nato, com grande capacidade em assuntos financeiros. Ele tem facilidade para gerir recursos financeiros. A oportunidade que Jesus deu para ele é que ele administrasse o dinheiro do ministério de Jesus. Ele era um homem de confiança. Ninguém podia imaginar qualquer deslize dele. Todo o dinheiro que os apóstolos recolhiam, toda a oferta que vinha para o ministério de Jesus, ia para a bolsa de Judas. Ele sabia lidar com finanças. Outra característica de Judas que me mostra que ele era um homem extremamente inteligente e que tinha excelentes qualidades, é que ele tinha um bom nome. A palavra Judas no grego significa louvor. Era um nome predileto da sua época. Tanto é que a própria mãe de Jesus coloca em um dos seus outros filhos que ela teve o nome Judas. Quem não gostaria de ter um filho com o nome louvor? Só que o nome de Judas estava apenas no seu registro. O louvor cessou. Aquele que deveria tributar louvor e glória a Deus enlameou o próprio nome. Aquele que deveria ser um tributo de glória a Deus tornou-se vergonha.
Além de inteligente, além de ter um bom nome, de ser respeitado, além de ser um homem que tinha habilidades para recursos financeiros, ele era respeitado pelos apóstolos. Ele tinha um grande prestígio entre os 12. Quando Jesus aqui na última ceia disse: alguém vai me trair, nenhum dos 12 disse: é Judas. Ninguém desconfiava dele. Ele conseguia manter a sua reputação, porque a minha geração preocupa-se mais com a reputação do que com o caráter. Esses dias eu escrevi lá no Facebook. Esses dias eu escrevi o seguinte lá: reputação se faz com maquiagem, caráter só com cirurgia. E às vezes Deus, para fazer essa cirurgia no nosso caráter, para forjar-nos todos os dias, Ele trata-nos de maneira que talvez para nós seja incompreensível. Deus vem procurando de todas as maneiras na história de Judas tratá-lo. Ele é respeitado pelos apóstolos, porque ele consegue manter uma reputação. Só que tem uma coisa que eu aprendi na jornada da minha vida: ficar na garagem não faz de você um carro, assim como frequentar a igreja não faz de você um cristão. Judas está no meio, mas não é. Judas anda com eles, mas não é. Judas prega o evangelho, mas não está salvo. Judas, ele era respeitado pelos apóstolos, mas não respeitou a si mesmo, não respeitou os apóstolos, não respeitou o povo de Deus, não respeitou a palavra, não respeitou Jesus, jogou fora a maior oportunidade da sua vida. Mas eu te provo que este homem perdeu a maior oportunidade que ele recebeu, porque não só era inteligente, não só tinha um bom nome e era respeitado pelos apóstolos, não só era chamado por Jesus e foi através de uma oração escolhido por ele. Judas perdeu uma maior oportunidade da sua vida, porque ele teve um privilégio que você não teve, que eu não tive e que nós não tivemos enquanto vamos viver aqui. Judas viveu com Jesus. Você sabe o que é conviver com Jesus 3 anos? Dormir com Ele, acordar com Ele, comer na mesma mesa, dormir nos mesmos lugares, ir ao deserto, orar com Ele, estar junto com Ele, comunhão com Ele, intimidade com aquele que é a luz do mundo. Interessante que Judas conheceu a luz e andou em trevas. Judas conheceu a porta e não entrou por ela. Judas andou com o pastor e não quis ser ovelha. Judas conheceu o caminho, mas não quis andar por ele. Não adianta você conhecer a porta e não entrar por ela. A minha geração, muitos de nós estamos como Judas. Temos religião, vimos a igreja num domingo, comemos um pão, tomamos um suco, vestimos de crente, temos Bíblia de crente, carteira de membro e muitas outras coisas que nos caracterizam. E até quem olha para nós diz: como parece? É verdade, ele é mesmo. Ele tem cara de, parece com, ele anda com, ele está entre eles. Mas quando eu olho para Judas, eu percebo que ele perdeu a oportunidade, porque ele andou não um ano só, ele não conheceu Jesus de ouvir falar, ele andou 3 anos com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e não quis ser o seu súdito, não quis servir a Jesus, ele não quis, ele escutou a própria voz de Deus. Você tem ideia do que é você andar com Jesus e ouvir os maiores sermões da história, as mensagens mais extraordinárias de todos os tempos? Você tem noção do que é você ver coxos andando, paralíticos saltando, cego vendo, mortos ressuscitando, e não deixar ser tocado por aquilo que você vê? A minha geração hoje, em muitos lugares, trata Deus de forma mecânica e acredita que cumprir um ritual de vir à casa de Deus ou ir à sua religião, eu não sei qual é a sua religião, mas tem muita gente envolvida com a obra de Deus e se esquecendo do Deus da obra. E eu preocupo em especial com os nossos filhos. Eu tenho 3 filhos, eles estão crescendo na igreja, mas eu não estou preocupado se eles estão crescendo na igreja. A minha preocupação é se eles estão crescendo em Deus. Porque não adianta só crescer aqui, não adianta só estar aqui, não adianta. Parece que Deus hoje, nesses últimos dias, há um brado do coração de Deus. Ele quer mais que religião, Ele quer mais do que você vir à casa de Deus. Ele quer mais com gente que fica com Jesus numa ceia, fica com Jesus num culto, fica com Jesus na igreja, fica com Jesus no congresso. Não, Ele quer ir para a sua casa, Ele quer ir para o seu trabalho, Ele quer ir para a faculdade, Ele quer encontrar com você no carro. Ele está cansado de gente que fica com Ele. Ele quer mais, Ele quer compromisso, Ele quer fidelidade, Ele quer santidade, Ele quer justiça, Ele quer intimidade, Ele quer comunhão. Ele quer que você entre aqui dentro desta casa, mas que antes de entrar aqui, Ele entrou no seu coração lá na sua casa. Você já veio com Ele, já recebeu Ele, você é dele e Ele é seu.
Judas acostumou-se com o sagrado. Eu oro a Deus todos os dias e digo: Deus, não me deixe acostumar com o púlpito. O dia que eu pregar uma palavra, Deus, que eu subir no púlpito e minhas mãos não gelarem, me arranca do púlpito. O dia que eu pregar para alguém e eu não sentir um frio na alma, Deus, eu não quero mais pregar o evangelho. Deus, o dia que eu entrar num culto e tratar ele de uma maneira como se o Senhor não estivesse, ou de uma maneira normal, Deus, me ajuda, acende a chama na minha alma, para que eu me comova quando uma alma aceita Jesus, para que eu me comova com quem está doente, quem está enfermo, para que o meu coração esteja quente, aceso, desejoso pela tua presença, pela tua graça, pela tua vida, pela tua unção e pela intimidade com o Senhor. Judas perdeu a oportunidade porque conviveu, mas não converteu. Judas perdeu a oportunidade porque ele pregou o evangelho e não foi salvo. Eu tenho medo disso. Eu sou pregador do evangelho, mas a minha primeira preocupação é: sou salvo? Estou cuidando da minha alma? Será que leio a Bíblia só para pregar, ou leio a Bíblia para dizer: Deus, fala comigo? Será que jejum só quando quero um milagre? Ou será que me consagro para dizer: eu me resguardo, Deus, só para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Eu tenho medo de me acostumar com o sagrado. Eu tenho medo de me acostumar com isso aqui. Eu tenho medo de blasfemar contra Deus. Eu tenho medo de ofender o coração de Deus. Ele pregou o evangelho, mas não foi salvo. A Bíblia diz que junto com Jesus ele ia de cidade em cidade, não tinha tempo para correr, para comer, percorria Galiléia, Judéia, e evangelizava, e pregava um Cristo verdadeiro e vivia uma vida falsa, pregava um Cristo justo e vivia uma vida injusta, pregava um Cristo reto, mas tinha uma vida torta. Quanta gente hoje que não consegue viver aquilo que prega. A distância entre o que você prega e o que você vive revela o seu caráter. Sabe, as pessoas estão cansadas de um evangelho morno, de gente que vem à igreja, mas não consegue viver isso na faculdade. Meu coração chora, porque eu vivo num país, de cada 100 casamentos, 53 acabam. Eu vivo num país que é conhecido como o país do carnaval. Eu vivo num país, dizem que os evangélicos são 22%. E aí a gente ovaciona, aplaude e a gente celebra. Crescemos muito. É verdade que nós crescemos demais. Só que o SPC e Serasa estão lotados. A criminalidade aumentou. A homossexualidade também. As drogas também. As cadeias estão lotadas. Crescemos, mas não estamos influenciando. Eu não quero ser crente aqui. Eu não quero só ser crente no púlpito. Eu quero que o meu vizinho olhe para mim e diga: eu vejo Deus em você. Eu nunca esqueço de uma experiência. Quando eu estava fazendo seminário, eu tinha 19, 20 anos de idade. Eu estava numa fase de muita oração, consagração e jejum. Quando eu entrei no ônibus, uma mulher passou por mim. Ela dizia: eu te odeio. Depois ela passou atrás de mim e falou assim: eu quero que você morra. Depois ela passava de novo: eu estou com ódio de você. Falei para ela, eu te conheço. Eu te conheço. Eu fiquei preocupado e aquele dia Deus disse para mim: preocupa não. Paulo também era conhecido no inferno. Se você não incomoda o inferno, é porque você não está fazendo nada pelo céu. A palavra de Deus hoje é essa: saia do comodismo. Eu digo em lágrimas: ei, se você só tem religião, Jesus quer mais do que isso. Ele não só quer que você pregue a porta, mas que você entre nela. Ele quer que você entre no seu carro hoje e vá falando em línguas daqui lá na sua casa. Ele quer que quando você for tomar banho, Deus te dê uma composição de um hino novo. Que quando você for ler a Bíblia, você sinta a presença de Deus. Que a sua mulher olhe para você e diga: eu vejo Deus na sua vida. Que seus filhos digam: eu quero ser como o Senhor. Eu fui pregar numa igreja em Goiânia, uma pequena igreja nossa. Eu sempre ajudo as nossas congregações, são mais de 400.
Uma igreja com 20 pessoas, não tinha piso, no chão. E aí eu cheguei lá para ajudar o pastor e pregando sobre família, conversando com os irmãos, terminou o culto. O pastor disse: vamos para minha casa. Cheguei na casa dele, nós fomos jantar, eram mais ou menos uns 4 ou 5 casais, aquele tanto de crianças. E aí eu comecei a conversar com as crianças, perguntar: o que você quer ser quando crescer? E cada um fala uma coisa: eu quero ser piloto, eu quero ser advogado, eu quero ser médico. E eu, extrovertido, brinco com uma criança, brinco com outra. E o filho do pastor, ele tem 8 anos. Eu disse: o que você quer ser quando crescer? Ele parou e disse: pastor, quando eu crescer, eu quero ser um homem de Deus, igual ao meu pai. O que eu preciso fazer para que as pessoas vejam Deus na minha vida? Do que adianta eu conviver? Do que adianta eu estar aqui, se ninguém vê Deus em mim? Se as pessoas não veem Deus em você, jamais desejarão ouvir Deus através de você. Judas perdeu a maior oportunidade da sua vida. Sabe por quê? Porque ele cometeu os maiores erros da história. Primeiro, ele traiu o próprio nome. O nome dele é Judas. Judas é motivo de louvor, de júbilo. Tornou-se hediondo, tornou-se vil, vergonhoso. Ele traiu o próprio nome, ele traiu a história. Eu dizia ontem aos jovens da vigília: um judeu, ele escolhe o nome do filho ao 8º dia, quando ele será circuncidado. 7 dias de jejum e oração, para que Deus revele o nome que determinará a história da criança. A mãe de Judas disse: esse menino nasceu para louvar, ele nasceu para glorificar a Deus. Os pais oram por ele, Jesus ora por ele, mas ele não quer. Ele enlameou o nome Judas. Ninguém, gente, coloca o nome Judas em ninguém. Como é que você quer ser lembrado quando sair dessa? Como é que você quer ser lembrado pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pela sua igreja? Como é que você quer ser lembrado pela sociedade? Eu lendo a biografia de Alexandre o Grande, o maior general da história, aos 30 e poucos anos já havia conquistado tudo que um homem, humanamente falando, poderia ter conquistado. Um capitão chega onde estava o general Alexandre e diz: Alexandre, general, eu peço a sua autorização para sacrificar um soldado. Ele perturba toda a guarnição, o batalhão fica em polvorosa, ele assalta, ele rouba entre nós mesmos, ele prejudica os soldados, ele atrapalha a guerra, ele cria confusão. E aí eu vim aqui diante do Senhor Alexandre o Grande, pedi ao Senhor Alexandre, me autorize a matar o soldado. Alexandre disse: chame o soldado. Antes de determinar ou decretar o que eu quero com ele, eu preciso falar com ele. Alexandre o Grande está agora na sua sala, de repente chega um moço. Antes de Alexandre o Grande dizer qualquer coisa, ele pergunta ao rapaz: qual é o seu nome? O rapaz diz: o meu nome é Alexandre. Alexandre o Grande coloca-se em pé e num brado ele diz: ei moço, mude o seu comportamento ou mude o seu nome. Sabia que somos chamados de cristãos, pequenos cristos? Aí Deus olha do céu e diz: é isso aí, está honrando o meu nome. Somos uma vitrine do eterno. Uma vida cristã vivida dentro dos princípios e valores de Deus fala muito mais alto em favor do evangelho do que essa mensagem que eu estou pregando aqui. Ele quer mais, gente. Ele quer que nós honremos o nome cristão. Judas traiu o nome, Judas traiu o talento. Deus deu para ele o dom, gente.
Deus deu para ele dons e talentos maravilhosos. Ele pegou os dons que ele tinha, ao invés de ser um estandarte da igreja, ele era avarento, ele era materialista, egoísta. Sabe o que me faz chorar? Porque a Bíblia diz que um dos 12 era ladrão, explorador. Ele usava a religião para ganhar dinheiro. Um dia eu disse: Deus, o dia que eu subir num púlpito por causa de dinheiro, me mata. Eu recebo ofertas das igrejas no país inteiro. E esses dias eu orava lendo esse texto e dizia: Deus, o dia que a minha motivação de subir num púlpito for agradar alguém, ou receber um dinheiro, me mata, porque eu não sirvo mais para o altar. Deus te deu talentos. O que você faz com eles? Toca na noite, toca para o mundo. Deus te deu talentos maravilhosos. Onde você tem usado eles? Para quem? Eu não posso fazer como esse homem que olha para Maria em Betânia quebrando um vaso de alabastro e diz: por que não vendeu? Para que derramar em Jesus? Vende isso, dá muito dinheiro. Ele é um pseudo-filantropo. Quem faz questão de revelar a sua generosidade está fazendo propaganda enganosa de si mesmo. Na verdade, ele queria que vendesse, porque o dinheiro vai para a bolsa, e a bolsa estava na mão dele. Gente, ele vive com Jesus e está preocupado com dinheiro. Parece a minha geração do século 21, que preocupa mais com posição social, preocupa mais com adquirir bens e riquezas, do que com as pessoas da sua casa que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Muito cuidado, porque aquilo que você não consegue dominar, domina você. Pastor, por que Judas perdeu a maior oportunidade da sua vida? Porque ele traiu o seu melhor amigo. Jesus o amou, Jesus o chamou, e Judas mais do que ninguém conhecia Jesus. Judas sabia que ele era o Filho de Deus, sabia que ele era o único Salvador. Judas sabia que Jesus era a porta, era o Senhor, era o Mestre, mas não abriu espaço na sua vida. Jamais se entregou a Ele, nunca amou Jesus de fato. A religião dele de costume é vazia, é falsa. Ele não amou Jesus. Como alguém consegue andar com Jesus 3 anos e não amá-lo? A Bíblia diz que na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, preparam para ele um jumentinho. Jesus está diante de Jerusalém e ele grita: ó Jerusalém, como uma galinha quis acolher os seus pintinhos. Você tem noção do que é o Deus eterno se comparar a uma galinha? Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é o Deus Criador descer ao ponto de se comparar ao animal mais ridículo da terra, só para dizer que te ama? Jesus diz: chorai, filhas de Jerusalém, pelos vossos filhos, vossas filhas. E quando Jesus está ali, naquela entrada triunfal, as pessoas colocaram palmas, plantas, ele é ovacionado, celebrado: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Rei. Judas sai. Judas vai procurar as autoridades religiosas, autoridades políticas. E Judas diz: eu encontrei uma maneira de entregá-lo. Ele vai orar hoje, depois da ceia, no Getsemane. Aquele quem eu der um beijo é esse. Eu entrego Jesus, mas eu quero dinheiro. Poxa, ele trocou o melhor amigo por dinheiro. E não é o qualquer melhor amigo, ele trocou Jesus. A minha geração troca Jesus por sexo. A minha geração troca Jesus por um namorado. A minha geração troca Jesus por política, por dinheiro, por tantas coisas.
Não troque Jesus por nada. Aquele sangue custou um preço altíssimo. Não troque ele por um amante. Não troque o céu por 30 minutos num motel. Não. Como Jesus amou esse moço. Mas ele é frio e calculista. Ele segura na mão dos líderes e diz: negócio fechado. Perceba que agora Jesus vai para o cenáculo e eles estão à mesa para a ceia. Judas está na igreja, está na ceia, mas lá fora já tem alguma coisa fechada. Ei, jovem, talvez você entrou aqui por um ritual, mas Deus sabe o que está agendado lá fora. Há um grito do coração de Deus nos meus lábios: para, volta enquanto é tempo. Harasuriandokesi endorosuya sho airasuria pai tekemena subiekene tekesunyandorosoya. Jesus começa a ensiná-los. Jesus começa agora com uma palavra. Coisas lindas Jesus Cristo diz. E de repente Jesus se levanta. Na hora da ceia, Judas está lá. E Jesus sabia quem ia trair. Jesus disse: quem me trai está aqui, ó. Está na mesa. Ele sabia quem era. Ele despe-se da parte de cima da roupa, joga uma toalha nos ombros e ele se ajoelha e começa a lavar os pés dos apóstolos. Ele vai em Pedro e diz: Pedro, vou lavar seus pés. Ele diz: não lave. Eu não sou digno que o Senhor lave meus pés. Olha o que Jesus está ensinando com o lava-pés. Se eu não lavar o seu pé, não tenho parte contigo. Quer dizer, se você tem parte comigo e eu com você, deixa eu lavar seus pés. Pedro disse: então me dá um banho. É exagerado, eu quero um banho. Jesus disse: tu está limpo, rapaz, tem que lavar seus pés. Quando eu chegar ao céu, deve ter tudo isso registrado. Mas há uma cena que eu quero ver. Quero ver. Eu terei a eternidade inteira. Eu vou pedir a Jesus algumas cenas da Bíblia que mexem comigo. Eu queria ver Jesus ajoelhado aos pés de Judas. Sabe o que é isso? No início dos evangelhos, Satanás está no deserto tentando Jesus. Ele diz: ajoelha. Jesus diz: eu não ajoelho, só o Senhor teu Deus adorarás. Ele não se ajoelhou por adoração, mas se ajoelhou por amor. Fala para mim, qual é o Deus que faz isso? Ele está dizendo para Judas: arrepende-te, cara. Aquele que eu lavo os pés, eu tenho parte com ele. Jesus está dizendo: eu te amo, Judas. Eu não desisto de você não, viu? Você não me quer mais, você me traiu, mas eu ainda continuo amando você. Ah, que amor é esse? Ah, que amor é esse que perdoa antes do fato? Jesus pega, gente. Pedro diz: João, pergunta para ele aí quem é. Judas cinicamente diz: sou eu, Senhor. Ninguém acusa ele, todo mundo quer saber quem é. E aí João deita no peito de Jesus. Jesus diz para João bem baixinho: aquele que eu pegar um bocado de pão, molhar no vinho, colocar na boca é esse. Jesus pega, faz isso com Judas. Sabe o que o texto diz? E após o bocado, João 13, 27. E após o bocado, entrou Satanás em Judas. Três anos com Jesus, como que ele deixa isso?
A motivação que eu tenho ao vir à casa de Deus revela quem vai embora para casa comigo. Jesus disse: vai, Judas, faz o que você tem que fazer. Judas vai procurar os algozes, os malfeitores, os líderes religiosos e militares. Sabe o que eu acho interessante? Que a Bíblia diz que quando Jesus termina a ceia, ele ainda traz alguns outros ensinamentos, e o texto sagrado que nós lemos diz: e tendo cantado o hino. Quer ver uma verdade? Cantar o hino, indo receber o salário, é fácil. Cantar um hino, vindo para um culto maravilhoso desse, é fácil. Cantar o hino quando o casamento está bem, é fácil. Cantar o hino quando tu tem dinheiro, quando a família está ótima. Quero ver cantar um hino traído. Quero ver cantar um hino para o Getsemane. Quero ver cantar um hino a caminho da cruz. Jesus me ensina que apesar das circunstâncias, o nome de Deus deve ser glorificado. Jesus vai ao Getsemane. A palavra Getsemane no grego significa prensa de oliva. A oliveira verdadeira será prensada. Jesus vai orar, leva consigo para mais perto Pedro, Tiago e João. Ele afasta-se, os três dormem, os outros dormem. Jesus volta e diz: velem comigo pelo menos 1 hora. Ele faz isso a segunda vez. Na terceira vez ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Na terceira vez ele se curva. Ele já havia dito: Pai, passa de mim esse cálice. Na última ele diz: Deus, seja feita a tua vontade. Seus poros se dilatam e ele começa a suar grossas gotas de sangue que banham o chão à sua volta. Jesus está ensanguentado. A dor dos meus pecados está sobre ele. Ouve-se em Jerusalém o tropel dos cavalos, o casco dos cavalos nas ruas de pedras de Jerusalém. Uma multidão sedenta por sangue, algozes, homens com tochas, espadas. Seguem agora, saem por uma das portas de Jerusalém, capitaneados por Judas Iscariotes. Descem o vale de Cedron, sobem o monte das oliveiras e chegam no Getsemane. Jesus se levanta e vem ao encontro deles e diz: Pedro, Tiago e João, o traidor está à porta. O rosto de Jesus tem sangue, gente. Aí Judas vem e beija o rosto ensanguentado. Como é terrível trair sangue inocente. Acho que Deus olha do céu e vê o seu único filho naquele estado, sangrando. E o seu melhor amigo vem vindo. Acho que Deus olha e diz: não, Judas, Judas não. Judas não, não, não. Judas beijou o rosto ensanguentado de Jesus. Era hora de Jesus dizer: traidor, enganador, você me traiu, você caiu, você errou. Mas nós estamos falando de Jesus, gente. Nós estamos falando daquele que deu a sua vida no Calvário. Nós estamos falando de alguém com amor inexplicável, incondicional. Ao receber um beijo, sabe o que Jesus diz? Amigo. Amigo. Judas está dizendo com um beijo: eu não sou seu amigo mais. Jesus está dizendo: eu não consigo deixar de te amar. Apesar dos seus erros, dos seus fracassos, apesar das minhas quedas e apesar daquilo que fazemos talvez fora da vontade de Deus, nada que você faz diminui o amor de Deus pela sua vida. Se nós formos infiéis, Ele permanece. Se você hoje orar e gritar ao céu: Deus, eu te odeio, sabe qual é o eco que você vai ouvir? Pois eu não consigo deixar de te amar.
Os sacerdotes já aguardavam. 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Compraram um lote. Manietaram Jesus, os apóstolos desapareceram. Todos sumiram. Jesus vai para a casa de Anás e Caifás, e agora ele vai passar a noite mais terrível da sua vida. A noite mais cruel e sanguinária da história de Jerusalém. O Filho de Deus será julgado e condenado. Apanhará como escravo uma noite inteira. Blasfemarão o seu nome, colocando nele uma coroa de espinhos e uma túnica. Prostram-se diante dele, ele ensanguentado, com espinhos na sua fronte, e chamam ele de rei. Na manhã seguinte, Judas recebe a notícia de que Jesus fora condenado. O coração de Judas está em ebulição. O coração de Judas efervesceu. Sabe por que ele perdeu a maior oportunidade da vida? Ele recusou a maior oferta da sua vida. Ele recusou o perdão de Jesus. Ao invés de ir a Jesus, ele vai ao sacerdote. Joga as moedas e diz: trai sangue inocente. O sacerdote diz: que tem eu a ver contigo? Isso é contigo, se vira. Ele não procurou Jesus. Ele não procurou Jesus. Os horrores do inferno estão bafejando os ouvidos de Judas, e o diabo dizendo: acabou, é tarde, acabou. Judas tomou uma decisão terrível. Ele não confessou a quem deveria ter confessado. E a Bíblia diz, nos evangelhos, uma frase que muita gente conhece: e Judas foi se enforcar. E a palavra de Deus me diz lá em Atos, no capítulo 1, verso 25, que ele pendurou-se num lugar para se enforcar. O lugar onde ele estava arrebentou, ele caiu, e suas entranhas se derramaram. Você imagina como é que ficou o coração de Deus a ver alguém que ele escolheu morrer. Judas trocou Jesus por dinheiro, trocou Jesus pelo mundo, trocou Jesus pelos seus interesses pessoais, pelos seus sonhos mesquinhos. Ele ouviu Jesus dizendo: eu vou preparar-vos lugar. Você tem noção do que ele não quis ir para esse lugar? Ele ouviu Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não quis entrar no caminho, viveu uma mentira, e o fim foi a morte. Escuta, gente, Jesus disse: aquele que vier a mim de maneira alguma, eu lançarei fora. Judas não quis. Portugal e Espanha criaram uma cultura que está enraizada no mundo inteiro. No sábado de aleluia, eles fazem a malhação do Judas. Pegam um boneco, põem o nome de Judas e chutam ele, bate nele, põe fogo nele, dizendo que é para vingar Jesus, para honrar Jesus. Quer honrar Jesus? Não precisa malhar o Judas, não. É só você não ser um. Ah, se você soubesse o quanto dói em mim pregar essa mensagem. Eu queria pregar outra coisa. Eu queria dizer que você vai para sua casa, que vai ter milagre. Eu queria dizer que Deus vai mudar a sua vida. Eu queria dizer que Deus hoje vai fazer extraordinário. Mas se eu não fizer, Deus está com saudade de muita gente aqui. Judas perdeu a maior oportunidade da vida. Conviveu, mas não converteu. Não valorizou o chamado, não valorizou o ministério. Traiu seu melhor amigo, recusou o perdão de Jesus. Eu encerro te perguntando o que você vai fazer, qual é a oportunidade que Deus está te dando hoje. Uma menina de 10 anos chegou em uma farmácia desesperada.
cidade de interior muito pequena, só havia uma farmácia, um sobrado, a farmácia embaixo e o farmacêutico morava aí em cima. Eram 11 da noite, a garota de 10 anos chega desesperada, a farmácia fechada. Ela vai na porta de aço e bate freneticamente e grita por socorro. Blá, 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 blá. Socorro. O farmacêutico acorda, vai na sacada, vê a moça, a menina de 10 anos. Ele desce as escadas correndo, ela com o papel na mão, balança e diz: socorro! O homem pega, era uma receita. O que é, filha? Minha mãe não toma o remédio dela há 3 dias, é controlado, o senhor sabe disso. Nós não viemos comprar porque não tem dinheiro. Acabou o dinheiro, moço. Pelo amor de Deus, socorre minha mãe. Acabei de deixar ela em casa, dando convulsão. Meu pai não está lá, meu irmãozinho está chorando. Só tem eu. O farmacêutico abre a farmácia, a porta pela metade. Ele pega um remédio, nem acendeu a luz, entrega para ela e percebe que ela corre rua abaixo, desesperada. Quando no final da rua ela dobra à direita, ele fecha a farmácia, volta e diz para a esposa: eu estou cansado de ser a única farmácia nessa cidade. Eu estou cansado de socorrer gente. Isso é hora, eu já estou dormindo. Estou cansado, trabalhei o dia inteiro. E ela diz: calma, meu bem, nós vivemos disso, dependemos. É o nosso trabalho. A menina precisava, a mulher tinha ido à sacada, ela viu o acontecido. Os dois deitaram, fecharam os olhos. O homem abruptamente levanta-se na cama. A mulher diz: que foi? Ele diz: entreguei o remédio errado. Hoje eu troquei todos os remédios de lugar. Chegou uma remessa nova, não cabia, eu comecei a remanejar. Eu conheço a história dela. Se ela tomar o remédio que levou, ela morre em 5 minutos. Se essa mulher morrer, eu perco a minha concessão, eu perco a outorga, eu perco o direito, eu perco a farmácia, eu tenho que mudar de cidade, acabou a minha vida. Ele dobrou os joelhos e começou a gritar aos céus: Deus, o Senhor não existe. Essa certeza eu tenho. Aprendi com meus pais. Eu sou ateu. Eu tenho convicção de que o Senhor não existe. Mas eu não tenho outra opção agora, nesse momento. Pai, que o Senhor existe. Se o Senhor existe, se é verdade tudo que os crentes falam, se o Senhor existe, não deixa minha vida acabar, me dá uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Ele estava falando, a porta de aço bateu, blá, 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 blá. Ele já desceu desesperado da escada pensando: matei a moça. Quando ele chega, a menina com a receita na mão, tremendo, diz: moço, me perdoa, o Senhor me perdoa. Eu estava tão desesperada pela mamãe que eu corri demais, corri. Chegando lá em casa, eu tropecei no meio-fio e caí. O vidro do remédio quebrou. O Senhor pode me dar outro? Ele caiu de joelhos e disse: Deus existe. E Ele é o Deus da segunda oportunidade. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus que, recebendo o beijo da traição, te chama de amigo. Deus é o Deus que, quando você cai, Ele te diz: eis que te estendo a minha mão e te digo, eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Deus está dizendo: estou te dando a segunda oportunidade de ser o melhor obreiro, de ser o melhor pai, de ser o melhor filho, de ser a melhor filha. O Eterno grita hoje: eu não desisti de você. Todos aqueles que entraram aqui estão afastados dos caminhos do Senhor. Eu não aceito você voltar para casa e perder mais uma chance. Não. Eu não vou aceitar. Eu não quero saber se você pensa, o que a sua família vai pensar, o que aconteceu, o que te chateou. É Ele que te chama. É Ele que está com saudade. Quem sabe você entrou aqui e tem religião, mas hoje está pensando: pastor, eu preciso ficar mais perto dele.
Eu preciso chegar junto dele. Até eu estou com saudade dele, quero dar um abraço nele também. Quantos estão aqui hoje e querem entregar a sua vida a Jesus? Dê um sinal do seu nome. Vem no altar. Você pode vir aqui, por favor? Acompanhe ele. Vem aqui à frente, por favor, venha. Você que está aqui e quer entregar a sua vida a Jesus, eu queria que a igreja me ajudasse. Vem entregar a sua vida a Jesus, vem. Vem reconciliar. Volta para os caminhos do Senhor. Entrega a sua vida a Jesus. Não deixa vir sozinho não, igreja. Vem junto, isso. Vem, filho. Vem para Jesus. Você que se entristeceu, você que afastou, vem para Jesus, vem. Volta para Jesus, vem. Ele está te dando uma oportunidade linda, maravilhosa. Vem para Jesus, vem. Isso. Ei, pai, dê esse presente para sua família. Ei, mãe, ei, filho. Filho, dê esse presente para os seus pais. Isso, vem para Jesus. Está vindo lá atrás, está vindo lá de cima. Eu vou esperar enquanto você vem. Vamos cantar, gente, porque Ele nos ama. Oh, aleluia. Isso. Você que ainda não pertence a uma igreja evangélica, vem para Jesus, vem. Isso. Nós estamos esperando. Vem para Jesus. Vem, eu estou esperando você. Vem mais. Nós estamos esperando por você. Não perca essa oportunidade. Não volte para sua casa sem tomar a melhor decisão da sua vida. Vem para Jesus. Isso, está vindo mais ali, olha. Ah, meu Deus. Ainda dá tempo. Quem sabe a igreja me ajuda. De repente tem alguém perto de você que está meio assim. Às vezes não quer vir. Não fique com vergonha de vir aqui. Somos uma família. Nós só queremos orar por você e te abraçar. Venha ao altar de Deus, vem. Isso, está vindo mais uma ali. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu sei que tem. Se tiver, venha, nós vamos te esperar. Nós estamos te esperando aqui. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Adora Ele. Ele me ama, Ele me ama, Ele me Ainda está faltando você. Ainda está faltando você que está indeciso. Mas nós vamos esperar mais um minuto. O Espírito Santo fala ao seu coração. Não saia daqui sem aproveitar essa oportunidade. Você precisa aproveitar essa oportunidade. Jesus ama você. Jesus ama você. Você que não está desviado, mas está assim parado, estacionou. Não é mais aquele fervoroso na fé. Jesus, Ele quer dar um abraço em você. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. É um novo começo. É um reinício de Deus na tua vida. É você abraçando a oportunidade. É você abraçando
a chance que o Senhor está te dando. Ele está te dando essa oportunidade. Algo tremendo de Deus para a tua vida. Mas você precisa aproveitar essa oportunidade. Você precisa aproveitar essa oportunidade. Não deixe para amanhã. É hoje. É hoje. Nós queremos orar nesse momento. Oh, aleluia. Você que está aqui à frente, abra teu coração para Jesus. Abra teu coração para Jesus. Abra teu coração para Jesus. Você vai sair daqui renovado. Você vai sair daqui sentindo o refrigério de Deus na tua vida. Oh, aleluia. Esse é um momento inexplicável. É o momento dos céus que se abrem para você. É o momento que Jesus estava dizendo: eu estava esperando por você. Eu estava esperando esse momento. Estava esperando esse momento. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar nesse momento. Baixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Você aí onde você está, sinta que Deus também te ama. Ah, mas eu não errei, não foi mais o amor de Deus derramado sobre você. Sinta esse amor. Você que está aqui à frente, sinta esse amor. Você que está na galeria, sinta esse amor dos céus. Aleluia. Pastor Mark Anderson, ainda ore pelo povo. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é quem convence o homem. E o Senhor convenceu inúmeros deles para que hoje tomasse a melhor decisão da vida. Aproveitar a maior oportunidade que o Senhor pode conceder a um ser humano. A graça, a salvação, a vida eterna em Jesus Cristo, teu Filho. Nós abençoamos esses que aqui vieram, a família deles, a saúde, a vida espiritual, a vida financeira. E a partir de hoje, Deus, nós como família tua, como servos do Senhor, a Assembleia de Deus aqui em Blumenau, recebe eles de braços abertos, ó Deus, para acolher, amar, orar, abraçar e para acompanhar, ó Deus, essas pessoas até o arrebatamento da igreja. Nós oramos por todos eles, em nome de Jesus.